Olá, eu sou André Miceli e essa é mais uma entrevista do MIT Technology Review Brasil. Estou aqui com o Chicão Bulhões, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio de Janeiro. Chicão, obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço, prazer. Bom, vamos do início. Como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação ajuda a fomentar especificamente os projetos de inovação e tecnologia aqui no Rio? Bom, primeiro assim, apesar desse nome grande da Secretaria, foi porque a gente quis estabelecer muito bem claro o que seria a nossa visão de desenvolvimento econômico. A gente considera que o Brasil tem um erro conceitual de separar ciência e tecnologia de desenvolvimento. A gente entende que o que gera riqueza de fato é realmente a transformação desse conhecimento em soluções tecnológicas. Essa propriedade intelectual é que de fato pode alimentar, por exemplo, uma indústria, pode alimentar cadeias produtivas, que pode gerar ganho de eficiência, e vem daí, vem do conhecimento. Eu acho que o Brasil ainda não se tocou muito bem disso. Então, a nossa proposta aqui é de dar esse novo significado ao que seria essa visão de desenvolvimento a partir da geração de inovação, obviamente a partir de transformação do conhecimento em negócio. Então, a gente tem vários programas hoje no Rio, seja de formação profissional em programação, seja de formação de novos hubs na cidade, importantes, também unindo governos, unindo o setor privado e unindo esse olhar educacional também, dessa presença de universidades, de formação de pessoas. Projetos de simplificação, desburocratização do nosso sistema aqui para facilitar a entrada de novas empresas ou surgimento de novas empresas e startups. E aí, claro, a gente animar um pouquinho a festa, trazendo eventos, trazendo novas empresas, vendendo um pouco do que está acontecendo no Rio, as potencialidades que o Rio tem. A gente teve uma crise de credibilidade que eu acho que a gente precisa vencer. E acho que para vencer isso a gente precisa desses bons projetos rodando. Eu gosto desse pedaço da simplificação, porque desburocratizar é um pedaço importante da capacidade de atrair novas empresas, de atrair gente que acaba criando e fomentando o ecossistema das cidades em geral. Como você tem enxergado o papel da tecnologia nesse processo? Isso é fundamental. Só para você ter uma ideia, eu assumi aqui na Secretaria também os 2 licenciamentos mais pesados da Prefeitura, que é o licenciamento urbanístico e o licenciamento ambiental. E o ato de dar uma licença, ele é um ato vinculado à norma, ele é um ato da lei. Quer dizer, o gestor público ele faz uma análise daquilo que a lei já permite, já garante como direito seu, como empreendedor, de fazer. Então, na verdade, é uma coisa que dá para fazer extremamente eficiente. Você pode fazer por autodeclaração, por exemplo. Aliás, essa visão que a gente implementou aqui. Aquilo que dá para ser autodeclarado, compliance, é como funciona muito o mercado financeiro. Se você for fazer o registro do seu fundo ou de uma empresa no mercado, você vai preencher formulários, você vai ter o gestor colocando lá a sua responsabilidade, seu CPF, e aí você tem o órgão fiscalizador, que na verdade é a pessoa mais importante para fazer esse trabalho. Na administração pública do Rio, a gente ainda tinha uma visão diferente, uma visão da barreira de entrada. Quer dizer, o ato de dar a licença é um ato lento, moroso, cuja responsabilidade também é do servidor público. Quando não deveria ser. Na verdade, é a responsabilidade do privado. O privado está dizendo que vai levar adiante aquele empreendimento. Então, a gente mudou essa filosofia. A gente está mudando agora o sistema de licenciamento de atividade econômica. Basicamente, você vai tirar o seu alvará em menos de 1 minuto, tá, para funcionar na cidade. Se você for uma startup, uma empresa de tecnologia ou várias empresas de baixo risco, a gente vai lançar esse sistema agora em junho. Você vai entrar, autodeclaração, baixamos a taxa para quem estiver abrindo empresa pela primeira vez. Literalmente, em menos de 1 minuto, se você responder as perguntas rápido, você já vai ter o seu número de cadastro aqui, formalização, para funcionar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Com o licenciamento urbanístico ambiental, a gente mudou também isso. Para as atividades de baixo impacto, principalmente no licenciamento ambiental, seja mais fácil você tirar uma certidão de legibilidade. E no licenciamento urbanístico, também, naquilo que pode ser autodeclaratório de responsabilidade do empreendedor, nós fizemos isso. 90% dos itens analisados pelos servidores aqui passaram a ser autodeclaratórios. E a gente focou só nos 10% que seriam realmente passíveis de análise. Isso deu um ganho de eficiência absurdo. Mas nada disso é possível para ganhar eficiência sem ser digital. Quando eu assumi aqui, era 100% papel. Então, você imagina 7 milhões de habitantes, segunda maior economia do país, em que você tira essas licenças no papel e todo o processo é uma pasta saindo da minha mesa para a sua mesa para análise. Você precisa de contrato de carro para fazer isso. Nós chamamos isso até 2021 na Prefeitura do Rio. Completamente absurdo. O prefeito Eduardo Paes deu esse comando da gente entrar para o digital, ser mais eficiente. A gente aproveitou que o governo anterior tinha feito muita bagunça na parte administrativa e deixou muito em aberto. Estávamos no meio da pandemia
E aí a gente convenceu os servidores e olha, o caminho é esse. É doloroso, porque as pessoas precisam treinar, precisam se acostumar com esse sistema, né? Você tem um sistema procedimental, mas agora já estamos 100% digital. Então, assim, acho que isso já foi um ganho de eficiência e produtividade absurdo, não só para o servidor, como para o setor privado também. Então, esse olhar de simplificar é um olhar que vai para além do digital. O digital, por si só, ele não simplifica. Assim, ganha eficiência. Claro. Ele precisa de um olhar para o processo. Então, a gente juntou esse olhar de redesenho de processo com esse olhar de eficiência naquilo que o digital pode dar, que aí é o servidor público trabalhar de qualquer lugar, você pode ter um ganho realmente de eficiência, a gente tem um controle maior de produtividade, e obviamente para o privado a vida melhora muito, porque a pessoa pode fazer no escritório dela todo o procedimento. Quando a gente olha para o ecossistema de startups, para as inovações que acontecem no mercado corporativo, fazer benchmark é uma prática muito comum. Quando a gente pensa em cidades inteligentes, naturalmente vem à cabeça lugares que nasceram mais recentemente ou que se desenvolveram fortemente mais recentemente. Uma cidade já estabelecida, que convive com questões que não são as mesmas das cidades que existem em Singapura, Dubai, soluções que a gente vai encontrar nessas regiões, como fazer esse processo de benchmark? Que tipo de cidade vale quando pode ser usada de exemplo quando a gente pensa em desenvolver a tecnologia e o ecossistema da nossa região? Eu acho assim, um dos projetos que a gente tem agora, que a gente está apostando muito, que acho que no longo prazo vai revolucionar a cidade, é o Porto Maravilha. É muito inspirado, por exemplo, no Kendall Square, lá do MIT, né, que reúne grandes empresas, investidores, pessoas que querem estar próxima dos bons alunos de uma universidade de ponta, que no caso aqui no Porto do Rio de Janeiro será o IMPA, que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada. A gente quer que seja o nosso MIT brasileiro aqui, que vai formar 400 alunos por ano em matemática, ciência de dados, ciência de programação e física. E a gente quer trazer essa proximidade do setor privado para essa formação dessas pessoas na região do Porto, em que a gente baixou impostos. A gente está trabalhando muito para criar uma certa densidade, numa área que tem toda a infraestrutura, tem infraestrutura de comunicação, enfim, já tem infraestrutura de transporte para receber, mas por muito tempo ficou parado. Então, a presença dessa nova universidade, que vai começar em 2024, com a presença do setor privado, que a gente quer ver cada vez mais se instalando naquela região, a gente entende que pode criar uma certa densidade. De novo, Kendall Square fez isso. Em Nova York, alguns projetos fizeram isso. Você tem o próprio Silicon Valley, com presença próxima a Stanford, ali, das empresas, dos investidores, que também fomentou, de certa maneira, isso. Então, na verdade, o mundo juntou universidades, atores privados e governos dentro desse tripé, e eu acho que isso é uma fórmula de sucesso, se bem executada. E eu acho que a gente se inspira nessa forma. Agora, realmente, ela precisa ser adaptada à realidade. Você vê que o Rio, na verdade, tem bons projetos. O Rio tem bons empreendedores. O Rio tem unicórnios. O Rio transforma esse conhecimento para algumas pessoas aí já com tecnologia e resultados. Só que o que acontece ao longo do tempo é que as pessoas não se falam. O Rio não se conecta. O Rio não tem pontos de encontro. Agora a gente tem até um ponto de encontro privado interessante, que é a Hashtown no nível Leblon. De novo, investidores, bons empreendedores estão se conectando ali e fazendo eventos. A gente está trazendo grandes eventos. A própria vinda do Web Summit para o Rio, acho que é um grande exemplo disso, para se consolidar também nesse caminho, apesar de a gente ter outros bons eventos também, Innovation Week, Rio Suci, entre outros aqui, tentando juntar esse ecossistema. E é interessante que as pessoas, às vezes, moram no mesmo bairro, convivem na mesma praia, no Rio de Janeiro, vão no mesmo restaurante e bar e não sabem que tinha um potencial investidor, um potencial parceiro comercial do lado dele. Então, acho que o nosso papel aqui também é de juntar essas pontas e conectar a cidade. E aí, no aspecto de formação com programadores cariocas, a gente espera dar oportunidade para as camadas mais vulneráveis também da sociedade, que querem um bom emprego, que querem um bom trabalho, uma boa oportunidade, mas que estão presos num sistema educacional que é ainda arcaico. Nós estamos fazendo um sistema educacional aqui brasileiro que acho que tem práticas ainda dos anos 60, dos anos 50, não evoluiu ao longo do tempo para entender as novas dinâmicas sociais e os novos desafios que a gente tem. Qual vai ser o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho? Acho que o mundo inteiro está discutindo isso. O Rio quer ser o epicentro dessa discussão. Mas, para além de ser o epicentro da discussão, acho que como poder público a gente tem que dar respostas a essa discussão. Qual é a formação necessária que a gente pode dar como poder público de oportunidade para essa potência que é o ser humano carioca, que é criativo,
que tem uma veia empreendedora, que vence a adversidade no seu dia a dia, que tem uma presença com a natureza de alguma maneira também, entende que a natureza de alguma maneira conversa com a cidade e que está doido para poder entrar nesse mercado de trabalho. Eu acho que isso, como poder público, é que a gente tem que estar atento. A gente precisa dar essa oportunidade para esses públicos e juntar com esse outro mundo. Eu acho que o grande diferencial da pessoa é ter network. Na vida, a pessoa que vai prosperando, ela vai muito por conta do network que ela tem. Isso em qualquer lugar do planeta, né? Não só no Rio de Janeiro, nem só no Brasil. Ela vai ficando conhecida, ela vai para uma universidade, as pessoas conhecem ela, alguém puxa você, te recomenda para uma posição com base naquilo que ela vê. E eu acho que isso que a gente precisa começar a quebrar no Rio, essas barreiras de conhecimento para que a gente fomente essa conexão. Acho que esse é o nosso desafio aqui. Quando a gente olha a capacidade de uma empresa inovar, e a gente tem medido muito essa característica das empresas brasileiras aqui na MIT Technology Review, se a gente olhar os quatro pilares fundamentais da inovação corporativa, processos, produtos e serviços, marketing, vendas e gestão, tem uma característica que acaba permeando todos esses pilares, que é a cultura. E é um baita entrave para a inovação, especialmente quando essas empresas, as incumbentes, as empresas maiores, precisam lidar com corporate venture capital, com processo de open innovation. Tem uma questão de segurar a informação, de não entender exatamente os limites da inovação, o que funciona dentro e o que a gente vai buscar fora da empresa. Quando a gente está falando de levar inovação para uma cidade, quais são esses grandes desafios? O que o Rio de Janeiro precisa superar para se tornar uma cidade inovadora? Eu acho que o Rio já é uma cidade inovadora, até pelos desafios sociais que ele tem. Eu acho que o Rio foi capital federal, na verdade, grande parte da história do Brasil durante muito tempo. Só nos anos 60 a gente virou um estado próprio, né, o estado da Guanabara. Uhum. Depois a gente foi feita uma fusão o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, diferente do estado de Minas, do estado de São Paulo, os outros estados do Brasil tiveram a sua formação com capital-estados da forma como foram concebidos. O Rio não. O Rio ele é recente, na verdade, na história do país. Então isso tem exigido que o Rio seja inovador. Não só para unir, por exemplo, o interior com capital, não só para ter suas relações sociais e políticas avançando de alguma maneira, e mesmo assim sendo a segunda maior economia do país. Então, assim, eu acho que o Rio exporta essa inovação. Quantos Faria Limers, por exemplo, não estão falando carioquês? Quantas pessoas você lá fora, em grandes universidades americanas, você não escuta com sotaque carioca, e nas grandes empresas multinacionais também? Só que nós estamos perdendo esse capital humano. Então, acho que o papel do governo é que a gente tenha um ambiente para que esse capital humano entenda que aqui é onde ele vai ter oportunidade de realmente levar a ideia inovadora dele adiante. Então, acho que o nosso papel é criar um ambiente. A gente tem, por exemplo, aqui uma subsecretaria de regulação e ambiente de negócios. A subsecretaria é inovadora no sistema de prefeituras, no sistema governamental. Então, a gente literalmente criou uma subsecretaria aqui com advogados e economistas pensando em impactos regulatórios, fazendo papers, fazendo estudos. Isso tem pautado a nossa discussão do Galeão, por exemplo. A gente fez estudos mostrando o impacto econômico regulatório de uma regulação ruim que está afetando o sistema aeroportuário, não só brasileiro, como nacional. Isso pautou a discussão nacional. Isso nasceu, esses estudos nasceram aqui dentro. Impactos econômicos de burocracias. Como é que a lei ambiental e urbanística impacta a dinâmica econômica e social numa cidade? Isso até então estava relegado apenas a arquitetos e urbanistas. Estava faltando e está faltando esse olhar do impacto econômico dessas legislações. Nós falamos muito de necessidade de habitação. Tudo bem, mas quais são os impactos das regulações hoje, de zoneamentos urbanos que a gente tem no Brasil inteiro, que estão empurrando o Brasil para um problema habitacional? Isso está sendo discutido com olhar regulatório ou está sendo apenas discutido com olhar teórico? Então a gente precisa ter esse olhar de como a regulamentação, como um emaranhado de leis, cria um ambiente de negócios hostil. E o Rio de Janeiro tem sim ainda um ambiente de negócios que precisa ser mais amigável. Então tudo que nós estamos fazendo é criando esse ambiente para que a gente aí consiga que esses empreendedores, que esse capital humano inovador que a gente tem no Rio, sinta que eles estão em casa, que eles estão sendo efetivamente abraçados. Então, assim, eu acho que a inovação surge um pouco também dessas dificuldades de dia a dia que a gente precisa vencer de maneiras criativas, seja por necessidade, seja por oportunidade. A gente fala muito, por exemplo, em segurança pública. Nós vamos precisar vencer segurança pública com inovação. A gente fala de desafios climáticos. Como é que nós vamos vencer os desafios climáticos sem novos processos inovadores? E aí você mencionou as atividades e as dificuldades das empresas em relação à cultura. Eu acho que qualquer lugar que tem uma dinâmica humana que envolve poder vai ter dificuldade de inovação se não for adaptável a essas dinâmicas de poder. Porque você tem uma empresa grande, por exemplo,
muitas vezes a inovação trava naquela dinâmica de poder. Claro. É alguém que tem que abrir mão do seu poder ou de uma determinada função que exerce há muito tempo e aceitar que aquela função eventualmente ficou obsoleta. É difícil para o ser humano isso, como processo interno, humano. Então, eu acho que quando a gente vai falar de inovação, seja na administração pública, que é o que a gente vive aqui, eu tenho 340 servidores debaixo de mim. Eu tive que dizer para eles que, de repente, do dia para a noite, a gente ia sair do papel e ia começar a ir para o computador. Aqueles servidores mais velhos, por exemplo, que não têm isso na sua dinâmica muito própria, ficam assustados. Eles falam, caramba, mas como é que nós vamos fazer isso com eficiência? Será que essa inovação é boa ou ela vai me trazer complexidade? Ela é boa e vai trazer complexidade. E você também tem que estar disposto a rever as suas dinâmicas de poder, porque isso vai afetar poder. Então, eu acho que dentro de organizações, a dinâmica de poder e de governança está muito ligada à sua capacidade de inovação, porque eu acho que depende muito de uma vontade dos gestores de abrirem mão de certas coisas e, às vezes, até dos próprios funcionários, empregados, de adotarem aquilo ali com medo de perderem a sua relevância ou função e, obviamente, perderem poder e importância dentro de uma organização. Eu acho que rola muito uma dificuldade. Sabe uma coisa interessante? Até teve uma postagem recente da nossa secretária de Ciência e Tecnologia aqui do município, que é professora universitária, e eu vi lá no Instagram dela, ela postou fazendo uma pergunta para os alunos da universidade. A pergunta dela foi o seguinte: quem acha que tecnologia vem para trazer benefícios para a sua vida? Nenhum jovem levantou a mão. Quem acha que a tecnologia vem para criar desafios e questões sociais problemáticas para nossas vidas? E todo mundo quase levantou a mão. Então isso me chamou muito a atenção. A gente às vezes parte do pressuposto que mesmo o jovem está entendendo tecnologia como algo positivo. E na verdade, muitas vezes ele está entendendo como algo que pode ser amedrontador para ele ou para ela, que vão entrar no mercado de trabalho e que talvez não estão se sentindo muito incluídos e aptos nessa discussão. E aí a gente fala, como é que tem um ambiente inovador, de uma cultura inovadora em que as próprias pessoas têm medo de, na verdade, evoluírem nos seus processos, têm medo de realmente melhorar as suas eficiências, porque, na verdade, não compreenderam que elas são parte disso. Eu acho que o nosso desafio social é mostrar que, na verdade, tudo é tecnologia. A tecnologia vem para resolver problemas sociais, que a gente tem capacidade de preparar as pessoas para isso. Acho que esse é o desafio. Tem um ponto. A gente já fez algumas vezes uma medida para tomar um indicador de confiança digital, entender de que forma as pessoas usam a tecnologia e, além de usar porque precisam usar, mas usam porque enxergam um benefício nela. E os jovens, a faixa 18, 25 anos, relatava de maneira bastante consistente angústia e ansiedade, o sentimento de angústia e ansiedade em função do uso de tecnologia. E aí entra aquele assunto do fear of missing out, de possibilidades de exclusão dos seus próprios grupos sociais, de cyberbullying, várias questões que aparentemente são transparentes para um pedaço da população, especialmente as pessoas mais maduras, que estão mais distantes desse contexto, mas isso para os jovens é muito presente e aí essa dicotomia acaba ficando mais forte. Eu estou falando isso porque isso cria o contexto para o processo de amadurecimento do uso da tecnologia e, de certa maneira, do digital literacy. Não tem muito um termo, apesar da gente conseguir traduzir como letramento, enfim, mas no sentido de capacidade de uso, conseguir usar. E aí você falou num ponto sobre desenvolvimento de programadores e de educação que eu quero explorar um pouco dentro desse contexto. Como a gente vai ensinar os jovens não só a programar, mas os jovens que têm outras aptidões e desejos a entender esse papel da tecnologia dentro das suas profissões. De que maneira a gente pode ajudar a inserir tecnologia inserir a tecnologia no contexto geral das pessoas e na formação dos jovens? Eu acho que a primeira coisa é traduzir que tecnologia, né, não é só o digital. Se você tiver uma indústria, por exemplo, de petróleo e gás, o cara que desenvolve um determinado mecanismo para, sei lá, pegar o tubo do petróleo de forma diferente, porque ele tem lá um pegador, um carro.
um elemento de um parafuso com um novo design, com uma nova inovação, tudo isso é tecnologia. Na verdade, um trem, um ônibus, tudo, na verdade, é tecnologia desenvolvida a partir do conhecimento de alguém. Talvez a gente precise também desmistificar um pouco a palavra, né, tecnologia, porque eu acho que tem uma tendência a pessoa sempre dizer, tá, tecnologia é o aplicativo, tecnologia é o meu smartphone, tecnologia é o meu computador. Isso também é tecnologia. Mas tecnologia, na verdade, é uma solução, uma invenção decorrente de um conhecimento em relação a determinado setor que soluciona um problema, que soluciona uma questão, e aí pode ou não gerar valor para alguém, depende se ela efetivamente resolve o problema ou não. Eu acho que a gente trazer isso também para o mundo real, né, a pessoa que está em casa no seu fogão, alguém inventou aquele fogão. Em algum momento, o fogão foi disruptivo. Em algum momento, o micro-ondas que está em casa, a geladeira, foi disruptivo para as relações humanas. E isso vem do conhecimento, transformar esse conhecimento em propriedade intelectual, de fato, em tecnologia. Então, eu acho que, primeiro, desmistificar que não é só o digital, mas entender que, nessa dinâmica que a gente vive hoje, esse digital é o que está gerando mais oportunidade, mais rápido, abrindo mais empregos, mais demanda e numa velocidade muito grande. Então, como é que nós vamos preparar a nossa força de trabalho para o mundo que tem inteligência artificial? Quais são as consequências dessa inteligência artificial? Como é que nós vamos traduzir programação? Como é que nós vamos traduzir essa linguagem que nem eu entendo? Eu não sei nada de programação. Eu sou ignorante nesse assunto. Mas a gente tem programadores cariocas hoje na prefeitura. A prefeitura está bancando bolsas de estudo. Tá? São R$12.000 por aluno. Damos mais R$500. E damos o computador. Entregamos o computador só para quem conclui o curso. Para que a gente forme um contingente de pessoas na cidade do Rio de Janeiro, principalmente das camadas sociais mais vulneráveis, de lugares de índice de desenvolvimento social mais baixos, para que elas entendam essa linguagem. Então, isso é o poder. Entender essa linguagem, ter o poder desse conhecimento, é o poder de transformar a vida dessa pessoa. Uma pessoa que eventualmente não teria isso se não fosse também uma atividade aqui governamental, um governo olhando para elas especificamente. Até porque o privado, nesse aspecto, é claro, ele já vai operar numa outra voltagem. Ele vai operar numa voltagem do que ele precisa naquele momento, com a eficiência que ele precisa para entregar resultado econômico. E tudo bem. Não tem problema nenhum. Isso aqui não é um julgamento de valor. Isso faz parte da dinâmica de mercado. E aí cabe ao governo, na minha opinião, aumentar a igualdade de oportunidade para quem naturalmente ficaria um pouco mais para trás por razões históricas, sociais e econômicas do momento. Então, os nossos programas educacionais, você tem, por exemplo, Secretaria de Educação hoje, os JETs também, que são os Ginásios Experimentais Tecnológicos, para preparar a garotada no início da sua vida acadêmica, que a nossa responsabilidade como prefeitura é um ensino fundamental, né, dentro da organização do país. Então, já ter esse contato, já começar a ter essa vivência direcionada. Opa, a galera vai aprender um pouco mais matemática, vai começar a ter um contato com ciência de dados, vai começar a ter um contato com linguagem de programação desde cedo. Porque eu acho que daqui a alguns anos isso aí já vai ser o básico, que nem o pacote Office, em algum momento foi um diferencial na vida de um profissional, e hoje em dia você simplesmente pressupõe que a pessoa saiba mexer no pacote Office, embora todo mundo diga que sabe mexer no Excel, ninguém sabe mexer no Excel, mas assim, você já meio que pressupõe que a pessoa já sabe. Claro. Sem nenhuma pergunta isso. O pacote Office não é um diferencial, é o básico. De repente, programação daqui a algum tempo, seja ela para nuvem, seja ela para cibersegurança, seja ela para web development e tal, a pessoa, na verdade, você já vai pressupor que aquela pessoa já tem que entender aquela linguagem. Sim. E quem não entende aquela linguagem vai ficar para trás. Então, o papel educacional aqui de governos e do privado, mas eu acho que o privado gerir outra voltagem, tudo bem, que é assim mesmo, eu acho que é tentar aumentar a força de trabalho e a possibilidade do maior número de pessoas possível ter acesso a esse conhecimento e a esse poder. E aí isso questiona as formas também como a gente continua dando aulas nas classes. Eu acho que o sistema educacional brasileiro ele precisa se adaptar a também o que está acontecendo no mundo real. Essa separação academia, formação e mercado, por questões ideológicas, na minha opinião, é um erro. Isso está privando um contingente imenso de brasileiros e brasileiras de terem uma oportunidade de mudar de vida, de ter a oportunidade de ter uma mobilidade social, de ter a oportunidade de dar uma casa para a sua família, de dar uma vida melhor para a sua família, de ter uma criação diferenciada dos seus filhos. Porque nós estamos tendo uma visão tacanha e antiquada de que a academia não pode ser contaminada pelos interesses do setor privado. Isso aqui não existe, porque o mundo real é diferente.
Você vê as universidades americanas intensamente conectadas com o mercado de trabalho, intensamente conectadas com investidores. Porque, na verdade, é nesse lugar que o mundo ocorre depois que a pessoa sai daqueles muros ali. Claro. Não é que a pessoa precisa poluir a sua ciência produzida a partir disso. Não é isso. Isso seria fora da ética acadêmica. A metodologia científica ela tem que ser respeitada. Mas você não conversar com a necessidade do mundo, do que está acontecendo fora dos seus muros acadêmicos, na minha opinião, é o que tem trazido um atraso muito grande na transformação desse conhecimento em soluções efetivas e locais para as sociedades. Quanto de conhecimento a gente não tem nas universidades hoje que poderiam resolver nossos problemas sociais? Agora, quanto de disposição a academia tem hoje, e o setor privado também tem, de fazer essa conexão desse conhecimento com essas soluções? E como a prefeitura pode fazer que essa aproximação de fato aconteça, pode promover a colaboração entre universidades, o mercado corporativo e a própria prefeitura dentro desse contexto? Então, nós estamos criando os hubs na cidade. A gente tem o Hub Maravalha, que a gente espera que seja um desses pontos de contato. A gente tem o Centro de Energia e Finanças do Amanhã, que, aliás, o nosso parceiro é o Rio Energy Bay, que estará à frente do projeto, que decorre do projeto MIT REAP. Então, quer dizer, a consequência do MIT REAP no Rio criar a Associação Rio Energy Bay, a prefeitura entende que tem muito valor e chama para serem parceiros na formação desse hub de transição energética e finanças do amanhã, que vai ser um prédio icônico ali no centro da cidade, que, por exemplo, é o Automóvel Clube do Brasil, que nós vamos reformar, nós vamos dar o seed money aqui da prefeitura para a coisa começar a rodar, mas a gente espera que esteja capitaneada por esse resultado desse processo do MIT REAP, por exemplo. Então, é uma forma da gente começar a unir governos, atores privados e também a academia. A gente começou a provocar mais as universidades do Rio de Janeiro. Acho que com a vinda desses grandes eventos para o Rio, com a formação desses hubs, as universidades começaram também a nos procurar e falar, olha, eu também quero fazer parte. Poxa, a gente já tem soluções aqui, como é que a gente potencializa isso? E a gente começa a quebrar aos pouquinhos um pouco dessa resistência natural que se tem, muitas vezes, até porque muitas vezes dentro das próprias universidades tem agentes importantes que estão tentando quebrar também essas barreiras e instituir um novo modelo. Então a gente também quer ajuda, a gente quer ajudar esses atores para poder quebrar um pouco essas barreiras e fazer essa união. O Parque Tecnológico da FRJ, aqui no Rio de Janeiro também, um dos grandes exemplos, que pode ser potencializado, mas precisa dessa interação um pouco mais constante e um pouco mais permanente para a gente juntar os atores e poder potencializar essas agendas. Então, assim, eu acho que a gente tem todos os instrumentos. Nosso papel, acho que é provocar, ajudar a formar hubs. Nós mesmos estamos tendo esses projetos de formação de hubs e potencializar os que já existem na cidade, mas sempre fazendo essa conexão. Olha, você já conhece isso aqui? Olha, você já ouviu falar disso aqui? Olha, você quer entrar no Rio? Você já bateu na porta daquelas pessoas? O governo tem essa capacidade de ajudar nisso. E eu acho que a gente pode fazer isso melhor. Acho que para a gente fechar, quero te perguntar sobre métricas. Como você vai saber ao longo do caminho que as coisas estão dando certo? De que forma você vai medir o trabalho das pessoas que fazem parte da sua equipe? Quais são os indicadores de desempenho que você vai usar para entender se o seu trabalho, no final das contas, está funcionando? Bom, a gente criou um Observatório Econômico do Rio, tá? Então já tem um site do Observatório Econômico, até para quem quiser ter acesso aos nossos estudos de impacto, estudos econômicos, tá? Basta entrar lá, é observatórioeconômico.rio, tá? Vai ser tudo publicado lá, tem vários estudos nossos. A gente tem uma equipe aqui, que não é uma equipe permanente, tá? Da prefeitura, é até bom que se diga, eu que montei essa equipe aqui, tem uma galera com mestrado, doutorado, economistas, advogados, que tem um olhar de impacto regulatório e tem um olhar de impacto econômico. As pessoas estão promovendo vários estudos aqui, inclusive com números e dados em relação aos programas que a gente tem feito. Só para ter uma ideia, a gente lançou um relatório, por exemplo, Carnaval em dados. A prefeitura, ninguém na verdade nunca tinha colocado o Carnaval em dados da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, quais são os impactos econômicos que ele gera? Quantos empregos? Quais são os órgãos envolvidos? Estamos produzindo esse relatório todos os anos. Estamos fazendo agora da economia do turismo. Estamos fazendo de outros temas também. Então, assim, nós vamos ficar produzindo esses relatórios. Maravilha, quais são os impactos que vão ser gerados? Vamos começar esses estudos. Centro de Energia e Finanças do Amanhã, quais são os impactos? Quantos são os atores? Vamos começar esses estudos também. A gente está lançando muito programadores cariocas. A gente tem um relatório de impactos causados por esse programa hoje na vida das pessoas. O relatório está pronto, disponível no Observatório Econômico do Rio. Então, a gente está metrificando com o olhar dessas pessoas aqui, a gente está metrificando realmente os impactos causados pelas políticas públicas implementadas. Tem umas que são mais de longo prazo, que são expectativas,
Tem outras que são mais fáceis de curto prazo para a gente ir avaliando, até para trabalhar com evidências realmente em relação ao que está funcionando e o que precisa de ajuste. Então, isso é uma prática, isso é mais uma vontade do que efetivamente uma regra. A gente espera até que no Brasil fosse uma regra. O Congresso Nacional criou, um tempo atrás, aquele Instituto Financeiro Independente, né, que é para controlar os impactos nas contas públicas, para dar dados e evidências para a sociedade fazer esse controle. Quem sabe deveria criar um impacto de políticas públicas. Sim. Então, um acompanhamento de políticas públicas. Está funcionando ou não está funcionando? Você está discutindo hoje no Brasil arcabouço fiscal. Ótimo. Você está discutindo a qualidade de custo, a qualidade das despesas que você está fazendo? Porque nós falamos de teto de gastos, falamos de controle de despesa. Ok, importante. Mas, qual é a qualidade dessa despesa? Eu acho que isso influencia diretamente no debate. O Brasil não debate qualidade de despesa de política pública. É possível fazer isso. Isso não é uma invenção da roda. Só precisa ter vontade de discutir essas qualidades de política pública. E eu acho que o gestor não pode ter medo de errar nesse aspecto. E nem os órgãos de controle deveriam estimular uma punição, eventualmente, por uma coisa que você faça querendo acertar e com métricas. Porque o que você está buscando é fazer política pública de impacto que melhora a vida das pessoas. Claro. Aí você faz isso, erros acontecerão, você aprende com os erros, tem as evidências e melhora o seu programa, e isso melhora a qualidade de gasto. A gente não tem essa cultura na administração pública brasileira. Ah não, você gastou mal, então esse número aqui que está te mostrando aqui que você gastou mal, portanto você deveria ser penalizado por isso. Mas não deveria ser assim. Que você vai criar um país ineficiente com políticas públicas que você está jogando dinheiro fora. Né? Vamos responsabilizar quem de fato tem responsabilidade, quem está querendo ser corrupto, quem está desviando verba, quem está fazendo na malícia, quem está fazendo na má fé, isso tudo bem. Mas quem está fazendo, querendo acertar, com boas práticas, transparência, compartilhamento de informações, desenvolvimento para que você melhore determinados programas e, como consequência, melhore a qualidade do gasto público, é um debate que eu não vejo hoje no Brasil e deveria ter. Claro. Qualidade de uma despesa em relação ao programa implementado. Quem faz isso hoje? A Prefeitura do Rio está fazendo. Mas é quase pioneira, se não for a pioneira nisso. E a gente precisa que o Brasil faça também, porque aí eu acho que essas discussões vão ter mais qualidade. A gente vai parar de discutir apenas números macro, que, na minha opinião, significam muitas vezes pouca coisa, e realmente nós vamos começar a considerar competitividade, eficiência, gasto público adequado, e entender se as reformas também que nós estamos fazendo estão funcionando. Porque a gente precisa dessa metrificação, não tem? Então acho que isso é uma prática que a gente deveria ter, acho que o Brasil deveria lutar um pouco mais por isso. Chicão, quero te agradecer demais por essa nossa conversa, desejar boa sorte nos próximos passos para tornar o Rio de Janeiro uma cidade ainda melhor. Obrigado, prazer falar com vocês. Prazer nosso, MIT Technology Review sempre por aqui. Mais ainda, ter o prazer de ter o MIT Technology Review aqui no Rio de Janeiro. É isso. Obrigado mais uma vez. Esse foi o Chicão Bulhões, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio de Janeiro. Fique com a gente para mais aqui na MIT Technology Review Brasil. Tchau, tchau.